Pai dos irmãos, hoje nós iniciaremos o livro do Pentateuco, a apostila do Pentateuco, e vamos aí nos aprofundar mais um pouco na palavra do Senhor. Que Deus nos dê graça e derrame misericórdia e nos dê sabedoria para entendermos. Página 2, iniciamos. Livro de Gênesis. O nome Gênesis vem da Septuaginta, versão dos 70. Antiga versão grega, significa princípio, origem. Os hebreus lhe chamavam no princípio, pois designavam os livros da lei de acordo com a sua primeira palavra ou frase. Esse é bom também vocês. Esse é bom também, já grifar, vocês saberem que todos os livros. Por exemplo, o Êxodo, se eu não estiver enganado, eu acho que é assim que se fala no hebraico. É Shemot, significa saída. O Êxodo. Então, no hebraico, o Gênesis significa o quê? No princípio, né? Então, no hebraico significa o quê? Bereshit. Vamos lá? Pode ler quem tiver. Pode começar do comecinho aí, lá o nome Gênesis. Isso. O nome Gênesis vem da Septuaginta, versão do 70. Antiga versão grega, significa princípio, origem. Os hebreus lhe chamavam no princípio, pois designavam os livros da lei de acordo com a sua primeira palavra ou frase. Agora acompanhe aí todo mundo com atenção. Vai lá, irmão. Propósito. O livro do Gênesis é a introdução à Bíblia toda. É o livro dos princípios, pois narra os começos da criação do homem, do pecado e da redenção e da raça eleita. Tem sido chamado de viveiro ou sementeiro da Bíblia, porque nele estão as sementes de todas as grandes doutrinas. Narra como Deus estabeleceu para si um povo. Podemos dizer, em síntese, que o Gênesis foi escrito principalmente para relatar como o Senhor escolheu um povo que levaria a cabo os propósitos divinos. Assunto. O assunto geral é o princípio de todas as coisas. Porém, à luz do tema da Bíblia toda, seu tema é: Deus começa a redenção, escolhendo um povo. Conteúdo. O livro de Gênesis abrange uma época muito longa, desde as primeiras origens das coisas até ao estabelecimento de Israel no Egito. Divide-se em duas seções. Isso, aí grifa aí, ó. O que o irmão vai lendo, vocês vão grifando. Vai lá. Claramente distintas, a história primitiva 1:11, que é como um pátio anterior para a história da redenção, e a história patriarcal 12 ao 50, que evoca a figura dos grandes antepassados de Israel. Então vamos lá, para a gente marcar conteúdo. O livro de Gênesis é dividido em quantas partes? Quantas sessões? Vocês acabaram de ler. Quantas? 2. Isso. 2 sessões. Do 1 a 11, como ela chama? A primeira sessão. Isso, vai guardando. O que vai do 1 a 11? É da criação até a torre, lembra? Até a torre de Babel. Isso. A história patriarcal. Começa em quem? Quem lembra? Capítulo 12. Quem? 12, Abraão. E 50 termina com quem? José aonde? no Egito. Isso. Vai para vocês, ó, gravarem. Isso. Vocês podem até fazer um asterisco assim, ó. E vocês escreverem um asterisco embaixo, assim, ó, para vocês guardarem. Põe um asterisco assim, ó. História primitiva. Aí vocês põem criação. Criação até a Torre de Babel. É o período, entendeu? Aí você faz ou faz um número 1, aí você põe o número 1 embaixo para você servir de referência. Aí você põe o número 2 na história patriarcal. Aí você escreve Abraão ou Abraão, como vocês quiserem, até José no Egito. Viu como começa, como ajuda a memorizar?
José também foi patriarca, um dos patriarcas. Foi, mas ali o patriarca que eles falam mais é Jacó. Jacó, Né? Abraão, Isaac. E Jacó, que são os três, né? José, ele tem mais ou menos por causa da descendência, né? É, por causa da descendência. É que a gente, é só para vocês ligar, porque assim, José foi tremendo, a gente vai ver. Não é? São 12 capítulos só sobre José. É quase um quarto do Gênesis só falando dele. Olha como ele foi importante. Vamos lá. Pode continuar quem quiser. A história, vai lendo aí que eu vou pegar uma água. Eita, obrigado, Deus abençoe. Vamos continuar então? Pode. A página 3, né? História primitiva, do 1 ao 11. Isso. A criação. Capítulos 1 e 2. O Criador. Qual é a ideia mais importante que encontramos no relato da criação? Não é a descrição do processo de criar, nem a dos detalhes acerca do homem. Por mais interessantes que sejam, tal ideia é: há um Deus e por eles foram feitas todas as coisas. Além do universo, há um ser eterno que é superior à sua criação. A figura de Deus domina o primeiro capítulo da Bíblia. Seu nome aparece 35 vezes e nos 34 versículos. O termo traduzido por Deus é Elohim, forma plural. Não obstante, quando se faz referência a Deus, sempre se usa o verbo no singular, e que nos indica que Deus é uno. No hebraico, a forma plural às vezes expressa intensidade ou plenitude. Isso. Elohim significa deuses. Mas aí, você lembra que Deus é um Deus trino, não é? Trino, é. Deus Pai, Então, nós estamos estudando. Isso, então, eu falei nisso ontem também, sobre os meninos, sobre isso. No hebraico, a forma plural expressa o quê? Intensidade ou plenitude. O Deus é uno. Aí você grifa quantas vezes aparece, que é uma coisa boa que você pode usar até nas pregações. Quantas vezes aparece o nome de Deus nos primeiros 2 capítulos? 35 vezes. Nos 34 versículos. Olha só. 35 vezes em 34 versículos. Não é qualquer Deus, não. Não, esse não. Esse é o Deus grandão, que nem diz o cantor lá. Pode continuar, irmão. Tem alguma dúvida aqui? Quem é o centro? Primeiro capítulo. Primeiro e segundo capítulo. Deus. Qual o intuito? Apresentar quem? Isso. Guarda isso. O intuito, o objetivo maior é apresentar Deus. Para que Deus seja conhecido. Vamos lá, criação do universo. A criação do universo. Capítulos 1, do 1 ao 25. É possível que Gênesis 1:1 afirme que Deus criou a matéria em um ato. O vocábulo para, traduzido criou, só usa em conexão com a atividade de Deus, que significa criar do nada, ou criar algo completamente novo, sem precedentes. A palavra para encontra-se em Gênesis 1:1 ao 27, e se refere à criação da matéria da vida, animal e do ser humano, também o versículo 21. Em outros casos, emprega-se asa, que corresponde a fazer. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Carta aos Hebreus 11:3. A ciência ensina-nos que se pode transformar matéria em energia, mas parece que Deus converteu energia em matéria. Moisés, o autor, empregou uma palavra para descrever a participação do Espírito. Essa palavra sugere o ato de uma ave voando sobre o ninho do qual estão seus filhotes. Gênesis 1:2. O Espírito pairava por sobre a superfície da terra, caótica e sem forma, dando-lhe forma à ordem. Assim Deus sempre gera ordem da desordem. Os dias sucessivos da criação foram. Para aqui? Não, pode. Dia 1, a aparição da luz, Gênesis 1:3 ao 5. Segundo, os céus e a atmosfera, Gênesis 1:6 ao 8. Terceiro, mares, continentes e a vegetação, Gênesis 1:9 ao 13.
Quarto, os corpos celestes, sol, lua e estrelas. Gênesis 1, 14 ao 19. Quinto, os animais do mar e as aves. Gênesis 1, 20 ao 23. Sexto, os mamíferos e o homem. Gênesis 1, 24 ao 31. E o sétimo, terminada a atividade criadora, Deus descansou. Gênesis 2, 1 e 2. Cada fase da criação preparou o caminho para a seguinte, e todas tinham o propósito de preparar o cenário para o ponto culminante, a criação do homem, coroa da criação de Deus. Isso. Por que o homem é chamado de a coroa da criação de Deus? O que vocês acham? A Bíblia dá um toque, dá uma dica. Quando os três falaram o quê? Depois que eles criaram tudo. Façamos o homem, A imagem de quem? a imagem e semelhança de Deus. A nossa. Nossa. Por isso é a coroa. O homem ele mesmo fez com a própria mão. Isso. Todo o universo foi pela palavra. Mas o homem, não, ele disse que ele moldou com as próprias mãos do barro e soprou nele o quê? Isso. Então o homem é a única parte da criação que tem uma parte de Deus dentro. Semelhança, semelhante a Deus. É por quê? Porque além de ter tocado, tem o sopro. Tem uma parte Tem um de sopro. Deus. A parte de Deus. A parte do Espírito. A parte espiritual de Deus. Porque ele diz que o Espírito é dele, não é? E a alma é formada na concepção. Quem é que faz isso? E tem uma luz, né? Vocês já viram? Quando há a concepção do espermatozoide no óvulo, gera uma luz. A biologia já mostrou isso aí. Então, Ontem foi falado na escola dominical, é assim, um mistério, como é que cria um ser cheio de osso, de nervo, dentro de outra pessoa. o Davi falou que o Senhor me viu ainda informe. Exatamente, foi falado na escola dominical. O Davi falou. Tem uma coisa interessante, que na criação diz assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. O céu é a parte espiritual. E a terra é tudo que é visível. O cosmos, tudo. Quem está com a Bíblia aí, vê Neemias, acho que é 9:6. Aí você vai ver que tem divisões. Olha só como a Bíblia ela se completa. Acho que é Neemias 9:6. Vê aí. Márcia vai puxar meu olho. Neemias 9:6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, Isso. e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardaste em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Quem é o exército dos céus? O céu. Exército dos céus. Ele fez o céu primeiro, não foi? Aí depois o céu dos céus. Aqui está céus, plural. É céus, né? Então, os céus é aquilo que a gente vê. Primeiro ele criou o céu. Não é assim que está escrito? No singular. Céu. E depois, Céu dos céus. o céu dos céus é o cosmos. Ouvi dizer que tem 3 céus, né? Tem essa primeira que a gente vê. A atmosfera, né? Que é a atmosfera. Tem o universo e tem o trono de Deus. Tem o que é o trono de Deus. Que ele foi levado, um homem No foi terceiro levado céu. ao terceiro É. céu. Então é só para vocês verem como a Bíblia se completa. Isso aí eu li ontem também, viu? Neemias 9:6 com os meninos lá. Interessante esse texto. Por quê? Porque em Jó, e o seu exército te adora, não é isso que está escrito no final? Quem é o exército que adora ele? Qual foi a visão de Isaías, do trono? Os 24 céus. Os serafins faziam o quê? Serafins clamavam uns aos outros, santo, santo. Olhando para quem? Nem podiam olhar, né? Não tinham as asas que cobriam os olhos? Eram 6 asas, né? 2 cobriam os olhos, 2 cobriam os pés e 2 deixavam eles planando pelo Você tem uma curiosidade
eternidade, isso aí uma hora Jesus vai me levar numa dimensão para me entender isso aí. É tremendo. Então, quando a Bíblia usa a expressão Senhor dos Exércitos, é dos anjos, né? Dos anjos, porque ele não usou exército de anjos para derrotar os inimigos. Teve uma só que ele usou um só, não foi? Contra o Senaqueribe. 185 mil homens, 185 mil homens, com um anjo só. Se um só já faz estrago. Então, você mais. Pois é, era isso que eu queria falar com vocês, essa curiosidade sobre a criação. Porque quando ele vai se apresentar a Jó, gente, como é ruim. A Bíblia é maior? É, mano. Tem lá, pode pegar lá. Eu não estou com essa bola toda. Eu também não. Eu já Não, tentei ler pentecostal nessa- boa aí, eu já tentei ler nessa aí, mas não consigo enxergar também não. Mesmo de óculos eu não enxergo, não. Não, essa aqui, ó. ó. Essa é pentecostal, essa aí. Aí eu pego a. Tem uma em Jó, uma parte em Jó, para vocês verem como ela se completa. Quando Deus se apresenta a Jó, ele faz algumas perguntas para Jó, não faz? Ó, quem é esse que escurece o conselho? Então, agora cinge os lombos como homem, perguntei. 38 de Jó. Agora alguém leu o 4. Jó de 38. Gente, acompanha aí. 38:4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem depôs as medidas, se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, E ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva Aí, ó. juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilava. Quem é que estava rejubilando? Eram os anjos. Então, era Deus fazendo. Ai, gente. É forte. Haja. E os anjos, imagina a alegria de ver o Criador assim, Criando. falar haja e botar. E as árvores frutíferas, irmão? Ele fala haja frutos, haja árvores, haja divisão entre as águas. A curiosidade dos anjos de ver quando Deus começou a formar o homem. Pois é. O que será que ele vai fazer, hein? E Eles será não que ele não vai são usar a conscientes, palavra agora? Não. O que está com a mão ali? Então, foi por isso que o que Satanás o homem é semelhante, não é igual. Semelhante é uma coisa. Por isso que Satanás usou a gente falou isso em ramatologia, lembra? Que ele usou da estratégia de falar para ela, você vai ser igual a Deus. Foi a mesma coisa que ele falou. Queria. Falando isso, eu lembrei. Eu ouvi um bendito aí do pastor falando que quando a serpente estava conversando com Adão, com Eva, Adão estava perto. Você acredita que eu vi um negócio desse? Então, tem muita Eu falei, coisa. cadê o respaldo bíblico? Se deixa o respaldo bíblico. Mas não tem um versículo que diz isso, né? Porque Adão ele tinha que cuidar do jardim, não era? Muito provavelmente ele estava trabalhando. Aí eles usam o texto que a serpente falou assim, ó, os vossos olhos se abrirão, como tivesse os vossos, o termo vosso, tá falando com os dois ali, mas não tem uma base. Então, talvez esse vossos dizendo, ele já induzindo ela, Você vai falar pro induzindo a ela quando ela já comesse, que os olhos abrissem, falou, agora eu vou fazer o meu marido abrir. Eu também acredito que ele estava perto. É porque porque ele é astuto, irmão. Ele é esperto. Ele podia até não estar perto, mas ele estava lá. Ele estava fazendo alguma coisa ali. Sim, Conhece Por os quê? frutos, Eles né? falam voz. Porque já que ele trabalhava, vamos raciocinar, ele foi colocado no jardim para trabalhar. Para cuidar. Então ele não estava à toa. Não. Entendeu? Ele não estava à toa, né? Então a serpente sabia disso. Porque a serpente jamais vai tentar enganar Sabe- alguém que tem. Se eu estou andando com alguém, ele não vai tentar me persuadir com quem é mais espiritual que Sim. eu. Porque a ordenança, O mandamento. o mandamento foi dado para Adão. Só foram abertos depois que ele mordeu. Porque assim, a gente precisa entender uma coisa. Adão era inteligentíssimo. A cobra ou a serpente não iria falar com ele. Porque foi ele que deu o nome para ela. Ele conhecia.
É, serpente, fala serpente. É, a serpente. Então, ela sabia que não podia falar com ele, porque foi ele que deu o nome para cada animal. E ele sabia que nenhum animal falava, só ele. Ah, irmão, ele ia meter um machado, que nem disse o pastor Riels, ou uma pedrada. E assim como ele trabalhava, ele estava ali para trabalhar, Pisar na então assim, porque a Eva não foi convencida de um dia para o outro. Sim. Não foi num Não. 5 minutos de Tem um conversa. processo. Teve um Sim. processo e tempo, eu acho que até milênios de anos, né? Então, assim, Adão não tinha nada de fazer? Tinha, então por isso que ele não podia, não justifica ele estar perto. Porque É não foi de uma isso, hora para outra. é isso, foi astuto. A gente falou isso muito em ramateologia. É, No quando ele curso. fala, a serpente falou, vossos olhos, né? Vossos. É já induzindo. Tá falando do casal. Está induzindo ela já que ela Está induzindo a falar para o marido. É, pra já trazer mais pra Porque ele queria derrubar os dois. Os dois. Vamos lá, criação do homem. Pode ler agora. Descansar um pouquinho. A criação do homem. Deus fez o homem como coroa da criação. O fato de que os membros da Trindade falaram entre si indica que este foi o ato transcendental e a consumação da obra criadora. Deus criou o homem para ser tanto do mundo espiritual quanto do terrenal, pois tem corpo e espírito. O corpo do homem foi formado do pó da terra, a semelhança do que se deu com os animais, o que nos ensina que ele se relaciona com as outras criaturas. A ciência tem demonstrado que a substância do corpo humano contém os mesmos elementos químicos do solo. O homem no Éden, capítulo 2, do 4 ao 25. Podemos ver a solitude de Deus pelo homem nos seguintes fatos. Colocou no jardim do Éden, delícia, um ambiente agradável, protegido e bem regado. O jardim estava situado entre os rios Hidekel, Tigre e Eufrates, numa área que provavelmente corresponde à região da Babilônia, próximo ao Golfo Pérsico. Deus proveu Adão de uma companheira idônea, instituindo assim o matrimônio. O propósito é proporcionar companheirismo e ajuda mútua. Deus concedeu a Adão ampla inteligência, pois ele podia dar nomes a todos os animais. Isso demonstra o fato de que tinha poderes de percepção para compreender suas características. Deus mantinha comunhão com o homem, e assim o homem podia cumprir seu mais elevado fim. Deus pôs o casal à prova quando a árvore da ciência do bem e do mal. Para os filhos de Deus, as provas são oportunidades de demonstrar-lhe amor, descendendo a Ele. Obedecendo a ele. Também constituem um meio de desenvolver seu caráter e santidade. Adão e Eva foram criados inocentes, porém a santidade é mais do que a inocência. É a pureza mantida na hora da tentação. Isso, grifa aí, irmãos. O que é a santidade é mais que a inocência. É a pureza mantida na hora da tentação. Por quê? Quem é inocente? Quem é que não tem... Criança. Criança não tem, até uma certa idade, não tem noção do que é errado, do que é mal, do que é bom e do que é mal. Dentro disso aí, só para confirmar isso aqui, ontem o meu irmão estava falando que teve um problema com o filho dela manifestou demônio em casa. E ela estava com a conta da igreja, né? E ela disse que ficou desesperada e começou a orar, como via sempre aqui, viu o pastor Gilberto orando, a gente orando, e começou a orar, e ela disse que via o filho dela bater o demônio, bater a cabeça do menino na parede, como que ia matar ele. Aí elas começaram a orar, ela, a filha dela mais velha, que é o pé da igreja de fora, começou a orar. Aí ela tem os netos dela, tem 7, 9, tem o que ela criou também, eram 4. Aí sabe aquela que o demônio falou na boca dele? Vocês orando, eu não tenho medo não, eu tenho medo se eles orar. Acredito que o demônio falou isso na boca dela, eu falei, porque a criança é inocente. Aí ela disse que não tinha entendido. Quando caiu a ficha, ela mandou os netos orar. E o bicho saiu. Nossa, ela me falando muito, me arrepiava. É a pureza, né? Pureza. Eu falei, é a pureza da criança. Porque o nosso coração é mau. É. Tá vendo o crente em santidade, né? É. O poder que ele tem? E sim. Crente em santidade. Irmão, é porque assim, o crente A que... inocência
é para criança e a santidade É para o homem, para o adulto. Porque Deus nos delegou o poder. Mas o poder não é nosso, é do nome dele. E tem uma condição para usar o nome dele. Você tem que estar ligadinho com ele. Olha aí. Tem que estar ligadinho com ele. Minha esposa falou, porque no nome do outro não sai nada não. Mas no nome de Jesus. Foi falado, você está falando aí. Deixa eu usar. A queda e suas consequências. Irmãos, a gente já falou um pouquinho até sobre aqui, né? O que a gente leu, não já? Então não precisa. Só alguma coisa que tiver, eu já paro para vocês ir grifando aí, para vocês irem memorizando. A queda e suas consequências. Vamos lá. O tentador e a tentação. O tentador e a tentação, capítulo 3, do 1 ao 6. Embora Moisés não diga aqui que o tentador foi Satanás, tal fato acha-se indicado no Novo Testamento. João 8,44, Apocalipse 12, 9 e 22. O que Jesus diz? Só em João 8,44. Segura aí, Júlio. Alguém abre a Bíblia e lê. O Júlio continua. Só para a gente. Depois dos outros vocês leem em casa. Só o João 8,44. Se eu não estiver enganado, é porque ele mente desde o princípio. O versículo. 8,44. Aí vocês leem em casa os outros. Apocalipse 12, 9. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, porque não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é peculiar, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é homicida desde o princípio. Ele não matou ninguém, mas matou espiritualmente. Matou, ele quebrou o relacionamento. Ele trouxe morte para o casal. Não matou carnal, mas... Matou, mas irmão, mas matou também carnal. Porque o homem foi criado para ser eterno. Lembra que a gente estudou em reumatologia? Ele não foi criado para morrer. Mas o pecado entrou, então ele tinha que morrer para quê? Né? Então você lembra da aula. Vocês estão lembrando da aula, vocês estão bem, hein? O homem não morria. O professor de vocês deve estar bastante orgulhoso. Tá bom? Era isso. Aí depois vocês leem o que fala em Apocalipse 12, 9 e 20, versículo 2. Pode ir. A atual forma repulsiva da serpente e seu veneno faz dela um bom símbolo de inimigo do homem. Parece que Satanás se apossou da serpente e falou por meio dela, realizando um milagre diabólico. Geralmente ele opera por meio de outros, Mateus 16, 22 e 23. E o mais perigoso quando aparece como um anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14. Enquanto Eva não duvidava da palavra de Deus e de sua bondade, não sentia fascinação pelo proibido. Foi a incredulidade que lhe tirou suas defesas. Então viu que aquela árvore era boa, agradável, desejável e comeu. Vejam-se as consequências da queda. Conheceram pessoalmente o mal, interrompeu-se a comunhão com Deus, a natureza humana corrompeu-se e o homem adquiriu a tendência para pecar. Deus castigou o pecado com dor, sujeição e sofrimento. A primeira promessa da redenção, Gênesis 3,15. Uma vez decaído o homem, foi Deus quem o buscou antes que ele buscasse a Deus. Sempre tem sido assim. O bom pastor busca os perdidos. Gênesis 3,15. É o primeiro lampejo de salvação. É uma promessa messiânica que se cumpriu no Calvário. Aleluia. Hebreus 2, 14 e 15. Foram Adão e Eva salvos espiritualmente? A Bíblia parece indicá-lo de maneira afirmativa. Adão creu na promessa de redenção, pois deu a sua esposa o nome de Eva, vida. Provavelmente confiou que, por meio dela, viria o libertador prometido. Você está profetizado, hein? Estava profetizado. Então, eles Por foram quê? salvos, né? Eu acho que é Eclesiastes que diz, Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no homem. Quem está com o celular aí, pesquisa qual é o versículo. Está em Eclesiastes. Deus colocou a eternidade do homem. No celular você pesquisa rapidinho, porque no celular é mais rápido que na Bíblia. Deus colocou a eternidade. Aí você já põe aí no rodapé aí.
Achou? Está vendo aí? Eclesiastes 3:11. Isso, abre aí a Bíblia. Porque essa leitura que o irmão fez é o primeiro lampejo de salvação. É uma promessa messiânica que se cumpriu no Calvário. Foram Adão e Eva, aí você pode colocar, porque o Adão e a Eva foi o primeiro casal. 3:11. Eclesiastes 3:11. Pode ler? Pode ler. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. É isso aqui mesmo? Tem umas traduções que ele colocou a eternidade, não é mundo. Aqui fala o mundo, mas outra tradução. Tem algumas traduções, se você procurar aí, fala sobre eternidade. É aqui, ó. Aí, ó. Embora Deus faça tudo apropriado e formoso a seu tempo, Ele colocou o anseio pela eternidade no coração humano, impedindo que o homem compreenda totalmente a obra divina desde o início até o fim. Então, essa compreensão, qual que é a NVI? É a NVI a tradução? É NVI e tem outro. Aí, tá vendo? Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Por quê? Por causa do pecado. Tem outra coisa que fala assim, ó, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Porque quem é que convence ele? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do justo? Olha como Deus tem tudo. Ele colocou para só o Espírito Santo ir lá e acendeu, ou virar a chave, vamos dizer assim, no homem. Da ignição no motorzinho da salvação. Está lá dentro no coração do homem. Por isso que é uma A eternidade está lá. Todos os homens. De todos os homens, até do pior que você possa imaginar. Não tem desculpa para você salvar. Não. Porque a Bíblia está dizendo que Deus colocou no coração dele. É o anseio. O que é o anseio? É querer, é desejar. Meu Deus do céu, coisa boa. coisa linda. Obrigado, meu Deus. Eita. Vamos lá? Tá, agora pode ir na página 7. O dilúvio. 3. O dilúvio. Gênesis 5, 1 ao 9. As gerações dos antediluvianos. Segundo Meio-Perno. O propósito principal da genealogia que se encontra neste capítulo, como outras genealogias bíblicas, é o de conservar o registro da linhagem da qual virá a semente prometida, Cristo. Traça a linha de Sete até Noé. Os antediluvianos viviam de 365 até 969. Possivelmente porque a raça era jovem e o pecado não havia debilitado tanto o corpo. A corrupção da humanidade e a dor divina. Gênesis 6, 1 ao 8. Com o transcorrer do tempo, a separação entre os descendentes de Sete e os de Caim cessou por causa do casamento das duas linhagens. 6, 2. A união dos piedosos com as mulheres incrédulas foi motivada pela atração física de tais mulheres. Vocês lembram que no livro está escrito assim, que os filhos Deus afeiçoaram as mulheres. as mulheres dos filhos de Deus, não é? Dos homens. É. Os filhos de Deus. Se afeiçoaram. Então, esses filhos de Deus, ele está falando da descendência do Sete. 7. Vamos ler a Bíblia Estou aqui. falando de anjos, não. Não. Vamos lá. Pra gente, porque assim tem muita gente que acha que é anjo. Fala de... E aí a gente tem que tirar essa dúvida. Vocês estão vendo que não dá para deixar passar, porque aí é coisa que vocês podem ensinar alguém que venha com essa conversa. Mas é assim, eu já ouvi particularmente pessoas falar que eram os anjos. esses Não, filhos de Deus. não eram os anjos não. Olha, O que os nefilins eram os homens que eram poderosos, entendeu? Que eram grandes. Gigante sempre teve. O que eu vi porque a estatura do povo naquela época era mediana, então tinha 1,60 m, 1,60 m e pouco. Então pessoas que tinham mais de 2 metros de altura, para 1,80 m já é 1,80 m, 1,90 m já é gigante. Entendeu? Já é gigante. E acho que
da linhagem de Sete vai vir Jesus, da linhagem de É. Sete. Sete gerou Enos, Enos gerou Caim. Então, viram os filhos de Deus. Os filhos de Deus é a geração de Sete. Viu que o pastor explicou? Quando começou a unir as duas linhagens, a de Caim e a de Sete. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, os filhos de Deus é a geração de Sete. Porque deu para entender? Porque não era para ser Sete, né? Era para ser Abel. Não foi assim? Só que Abel foi morto. Então, esquece esse negócio de anjo. Eles pegam lá o livro de O que Jesus fala dos anjos? Quando pergunto para ele no céu, se a gente vai se casar, Não haverá casamento. nós seremos como os anjos. Porque os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Se eles não se casam nem se dão em casamento, eles são assexuados. Então não tem que ser. Não tem que ser os anjos. Não tem como ser os anjos. Tá bom? Aí, por isso que a Bíblia não deixa ponta solta. Se tiver alguma coisa, Jesus explica. E é o quê? Hã? Ser humano. É um ser humano. A descendência aqui dos filhos de Deus são os filhos de Sete, são as descendências de Sete, que foi o que nasceu depois da morte do Abel. Era para ser Abel, mas Caim se meteu, fez besteira. Abel, Caim, Sete, né? É. Vamos lá? O primeiro dos filhos de Noé. Ah, Sem cães e Jafé. sem cães e Jafé. Isso aí. Noé constrói a arca. Gênesis 6, do 9 ao 22. Noé destaca-se na Bíblia como um dos mais completos varões de Deus. Somente ele, entre seus contemporâneos, achou a graça e o favor de Deus em forma pessoal. Isto é, travou amizade com Deus e desfrutou da comunhão divina. O segredo de seu caráter e constância encontrou-se em seu andar diário com o Senhor. Deus limpa a terra com o dilúvio. Gênesis 7, do 1 ao Além de Noé, na descendência aí tinha um que andava com ele também. Quem lembra? Foi trasladado. Enoque. Eu não sei se o pastor colocou aqui no livro, porque eu não li ainda, irmãos. Foi uma loucura, ontem e hoje. Tá bom? É só para... É que Noé ele achou graça no meio de uma geração corrompida. Porque o Enoque já tinha sido trasladado, né? Então, vai lá. Para si, né? Ele tomou para si. Vamos andar 300 anos com Deus, hein? Imagina você chegar no céu e ter um dedinho de prosa com o Enoque. Como é que foi o negócio? Pode ir lá. Deus limpa. Deus limpa a terra com o dilúvio. Gênesis 7, do 1 ao 8 e 14. 7 dias antes de começar o dilúvio, Deus mandou que Noé, sua família e os animais entrassem na arca. Possivelmente Deus teria feito que os animais pressentissem a iminente catástrofe e se tornassem mansos. O Senhor fechou a porta. Gênesis 7,16. Significa que o período de graça já havia terminado. Isso nos fala de salvação e juízo. Noé ficou dentro, protegido, e os pecadores impertinentes foram expostos ao juízo. Impenitentes. Impenitentes. Impenitente é o quê? Que faz desenfreadamente. Vocês viram que quando Deus manda, até o leão amansa? Imagina o alimentando eles, né? Aquele monte de animal, dentro daquela... Imagina a limpeza, da higienização. Não, eu já nem falo da limpeza, eu falo assim, que Deus os animais Sim. ferozes. Aí eles já eram ferozes. Ali eles já eram ferozes. Né? Mas Deus botou ordem. Ele não amansou uma cambada de leão por uma noite para salvar um servo dele? Os animais, depois que Adão pecou, ficou meio... Viraram bestas feras. Depois, quando foi entrar na arca, voltou ao estado de fábrica. Estado normal. Estado Então, normal, a gente né? leu aqui, lembra? Do que eles se alimentavam, os animais? De frutas. Eu sei que assim, no primeiro momento você fala hoje, aí você vê o leão fazendo aquilo que faz.
o crocodilo pegar um alce ou um estraçalha. Imagina ele comendo Isso vai ver que no começo não era assim. A mesma coisa do ser humano, né? Era diferente. A inocência do ser humano. Sim. Hoje em dia, uma mulher, mesmo estando vestida, dependendo do que ela está vestida, tem homens que, Fazem um raio-x dela. exatamente, uma maldade de um homem, olhar para uma criança, se sentir atraído por uma criança. É. E o homem- a inocência do homem não Você é vê a que assim. ponto está chegando a impiedade. Vocês viram a reportagem do piloto? Um senhor piloto que abusando das crianças? Eu vi Então, olha como o pecado... 8 anos. Não, acho que pegaram 2 ou 3 crianças, né? Sim, mas 8 anos. Que ele vem abusando. Isso. Não, eu vi Meu Deus, eu fiquei assim. uma reportagem hoje, eu estava vendo na internet, uma avó vendendo as netas para... Foi isso. Foi esse piloto, foi esse aí. Foi esse do piloto. Ele era piloto da Latam. E ele foi preso no trabalho dentro do avião, dentro da Meu cabine. irmão trabalha na Latam. Vou Tá perguntar ganhando para ele bem, essa tá? história. Meu irmão trabalha na Latam. Senhor de 60 anos. Mas é um pecado. Não. Sim, é um pecado. Aí a gente fica pensando que é fazer uma coisa dessa com uma criança. Agora, ele dentro da cadeia, pensa o que ele passa também, o que ele vai passar. É porque... Consequência. Tem, mas quando esse tipo de pessoas vai para a cadeia, eles não ficam junto com o De preso. início eles não ficam não, mas depois eles colocam. Eles ficam com... Seguro. separado, porque senão... Seguro. Fica no seguro. Mas ele sempre tem um jeito, mas nós somos muito inteligentes, ele sempre dá um jeito de se aproximar. Fazer um. E eu tenho o tio das minhas filhas, ele trabalhava os dois, o tio e o primo das minhas filhas, trabalhava na antiga FEBEM. Na FEBEM tinha muito marmanjo, já maior de idade. Uhum. E tinha muitos que também já eram estuprador. E ele falava o que eles faziam. Até os carcereiros mesmo Pegar. cobra. Meu Deus do céu. Cobra. Eles pegam cabo de vassoura. Meu Deus. Eles pegam fio. Eles pegam fio ligado, põe no pênis. Põe no pênis e dessa liga maneira. a chave geral. Eles dão choque. Tem um vídeo, eu não sei se vocês já viram, de um que está dentro da cela, vestido de mulher. Eles colocaram de mulher, colocaram seio nele, umas bolas, e mandando ele fazer gesto de mulher, colocando o dedo na boca, tentando fazer. Aí eu vi um batia, vi o outro e. É complicado. A gente planta Então, o que a gente colhe. Porque assim, a humanidade ela está ficando pior. Está ficando pior. E aí são os sinais dos tempos. Eu acredito que isso sempre existiu, só que não era exposto. É. Eu acredito que era muito que a gente vê no interior, lá no aquele lado do norte, do sertão mesmo, que as casas de barro, que tiraram de caneca, Sim. aqueles senhores de idade. O tráfico de criança, Tem senhores, aqueles velhos mesmo, que tem roça, que ele é pai do neto. sim. Pastor, a gente vê aí na praia, na Marajó, né? Ilha de Marajó. A ilha, que acontece até hoje. É, Então. Os políticos estão lá, fazem parte daquilo. Então, eles por isso que Paulo escreveu que o mundo jaz. Foi Paulo ou foi o João? Foi João. Foi João. Mas é É que aí Paulo fala uma coisa parecida com outras palavras, né? Que o Deus desse século cegou o entendimento. Aí a gente vê por que Deus destruiu aí. exterminou tantas Gerações. nações, tantas nações. Tantas nações. O senhor entende agora por que a pessoa vai para o inferno? Quer dizer, Não tem. Deus pune. E olha só, esse que faz isso, a gente acabou de ler que Deus colocou a eternidade nele. O anseio pela E eternidade. ele busca condenação. E ele busca condenação. Você vê que o senhor viu na hora da prisão, ele olha, aquele olhar dele, tem duas coisas que ele está dizendo ali, só no olhar dele, ele está dizendo assim, eu estou surpreso, mas tá bom, eu cometi mesmo. Ele está dizendo isso. É conformado com o que sabe a consequência. É verdade, eu fiz. Porque ele mexe, Porque, não. fixou o olhar. Aquilo ali é consciência do mal que ele fez. Pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu já conversei até com o pastor Gilberto, não sei se eu falei com a Francisca sobre isso. Eu fiz muita coisa errada. Eu
vivi no mundo, eu era possessa de demônios, tá? O pastor Gilberto está aí para dizer que ele fez a libertação por mais de um ano, era possessa de demônio mesmo. Era demônios, era legião. Mas eu falo uma coisa, eu já falei, teve muita coisa que eu fiz que não era demônio. Era a minha natureza. Diante de Deus. Teve coisas que eu fiz Sim. que era de mim. Então aí hoje eu entendo quando Jesus fala que o todo homem é mau. Porque eu sei que eu fiz. Eu fiz porque eu tinha o prazer de fazer aquilo. Eu tinha o prazer de judiar de alguém. Eu tinha o prazer de fazer o mal. Sim. Nem sempre foi demônio. Então eu acredito que no dia de hoje não é diferente. Tem pessoas também que são possessas de demônio, mas também é a natureza, o temperamento da pessoa. O homem é mau. É. A maldade está nele. Eu li isso há muitos anos. E se a gente não tiver... Se não for Jesus... Paulo não disse que tem que esmurrar o nosso corpo todo dia? É esmurrar, é a luta do espírito, da alma contra o corpo. E a alma também, que a alma é o centro das nossas emoções. E ela que vai pagar todas as consequências. Então a gente aí tem que esmurrar tudo isso. Estabeleceu-se a nova ordem no mundo. Pode continuar lendo. Gênesis 8, 15, no 9 e 17. Ao sair da arca, Noé entrou em um mundo purificado pelo juízo de Deus. A primeira coisa que Noé fez foi oferecer um grande sacrifício a Deus, como sinal de sua gratidão pelo grande livramento passado e como consagração de sua vida a Deus para o futuro. Deus estabeleceu uma nova ordem, dando provisões básicas, pelos quais a vida do homem se regeria na terra depois do dilúvio. Para dar segurança ao homem, prometeu que as estações ficariam restabelecidas para sempre. Reiterou o mandamento de que o homem se multiplicasse. Confirmou o domínio sobre os animais, dando-lhe permissão para comer sua carne, porém não o seu sangue. Estabeleceu a pena capital, pena de morte. Fez aliança com um homem, prometendo-lhe que jamais voltaria a destruir a terra por meio de um dilúvio. Isso. Tanto que parece Olha que só. vai falar com isso, na verdade o meu arco. É o meu ar. Então, gente, vocês repararam que estabeleceu... E o que o dilúvio, na verdade, significa, tipifica? O juízo de Deus, certo? E a arca, a gente leu, Salvação. a graça. Por que a graça, irmã? Porque Noé não pregou que ia ter o dilúvio? Sim. Não pregou que ia haver o juízo? E ninguém acreditou. É como hoje. É como hoje. Jesus vai voltar E Jesus falou que ia ser como os dias de Noé. Vão se dar em casamento e vão casar. Porque não vão dar ouvidos. Mas tem uma coisa interessante que quando que a gente precisa sempre... Noé foi o maior pregador. Noé, para mim, foi o maior pregador. Por quê? Porque ganhou a família. Não perdeu ninguém da família. Os 8 homens são. Nos ajuda, meu Deus. Colocar essa família dentro da arca. Porque ganhou sua família. A família podia não ter acreditado nele. Podia não ter acreditado. Um dos filhos podia ter falado, o senhor está ficando doido. Está ficando doido. Eu vou te ajudar nisso. Seus jovens de hoje, esses jovens de hoje, com a natureza que eles têm hoje, Eles iam dizer para nós, estão eles foram criados. A gente vê, eu falo pelo Rio, foram criados na igreja. Mas quando passou a maioridade, pergunta se eu acredito quando vai para lá, que não creio mais na salvação, não creio que Jesus vai voltar. Mas nós pregamos aí o que no sábado? Que Deus tem a moinha, irmã. Eu creio nisso. que vai nascer. Tem o moinho, que vai nascer cabelo. Em nome de Jesus. Eu estava aqui, mas você. Né? Fundo que eu fundo isso aí. E eu dei uma saudação no domingo. Eu estava sentadinho lá no púlpito. E aí o irmão que estava dirigindo o culto, isso aí deve ter sido o pastor setorial que deve ter falado para ele, para me dar a oportunidade para dar uma saudação. E eu falei sobre isso.
Aí acabou, mas Deus falou para mim que a mensagem era para uma irmã. Irmão, quando eu olhei para ela, ela estava com os 2 braços recebendo para cima. Glória. Aí acabou o culto, ela veio me cumprimentar, eu falei, eu segurei na mão dela, olhei nos olhos e falei, senhora, receba a palavra, viu? Aí ela começou a chorar. Eu falei, eu sei, irmão, que foi para mim. Deus é Porque fiel. quando o Senhor falou, eu levantei os 2 braços e falei, Senhor, eu recebo. Aí hoje minha mulher me manda uma mensagem, a irmã dela mandou, agradeço, louvando a Deus, porque ela lembrou do irmão dela. A primeira coisa que ela falou, Jesus, faz crescer o cabelo do meu irmão. Então a palavra, ela tem direção. E às vezes é com 1 ou 2 pessoas, pode ter 100 pessoas na igreja. Se Jesus quiser falar com 1 ou 2, ele vai falar e acabou. Por isso que eu falo assim, você tem que vir para o culto, ouvir a palavra e guardar, porque uma hora alguém aparece passando aquela necessidade. Aí você lembra, aí o Espírito Santo te lembra a palavra e você fala para aquela pessoa, que a palavra não é minha, é de Deus. Eu nunca vou proibir ninguém de usar o que eu falo. Você está doido, não vem de mim, vem de Deus, eu recebi de graça, eu vou falar que não é para usar. Uma vez me mandaram um vídeo de um camarada reclamando, que estavam pegando a pregação dele. Eu falei, oxe, a palavra é dele? Eu falei, ué, e a palavra é dele? Eu falei, oxe, Se ele ganhou para pregar, se ele ganhou, pode ter certeza que é dele. Se ele cobrou. Mas mesmo que ganhe, irmã. Quem inspirou ele foi Mas se o povo paga, que tá bom. Então, mas quem inspirou ele foi o Espírito Santo. Mas quando Deus quer, ele usa dessa palavra. Então, isso aqui, ó, eu coloquei aqui, Noé foi o maior pregador. Até hoje, para mim, o maior pregador. Depois de Jesus, né? Porque ele ganhou a própria família. Ou se você não quiser pôr o maior, pode ser que ele é um grande pregador. O maior mesmo. O maior é Jesus. É Jesus. Como homem, assim, porque você ganhar a própria família. Né? Você pegar seus 3 filhos Jesus e as falou esposas. que para mim estar aqui tem que ser Jesus, tem que ser grande, viu? Vamos lá. Vocês lembram da confusão que deu depois, né? Depois que ele fez o holocausto, aí plantou uma vinha. Vamos lá. Noé abençoa a Sem e a Jafé. Gênesis 9, 18 a 29. Noé, um homem justo perante o mundo, caiu no pecado da embriaguez em seu próprio lar. Os longos anos de fidelidade não garantem que um homem seja imune às tentações novas. Nota-se que a maldição se aplica a Canaã e aos cananeus somente e não aos outros filhos de Cão. Aparentemente, Canaã era o único filho que compartilhava a atitude desrespeitosa de seu pai. A maldição, portanto, não pode aplicar-se aos egípcios e aos outros camitas africanos, raça negra. Outra besteira também, né? Dizer que o... é amaldiçoado, Não. cão, nada a ver. E outra, os cãos, os cãos. A descendência de Cã, ou de cão, tem umas traduções que está escrito cão, né? Aqui estava escrito. Então, acontece nos cananeus que estavam lá na região. Vocês lembram que quando Jesus fala com a mulher cananeia, o que ele diz para ela? Os cachorros. É bom pegar um. Será que os egípcios eram amaldiçoados? Deus não mandou um homem para lá para salvar eles? E como é que pode? Entendeu? Nos cananeus sim tinha maldição. Tanto é que Jesus disse, ó, eu não posso dar os cães. Olha como eles eram desprezados. Mas aí é a graça. Porque ela diz, eu sei, Senhor. Ela sabia do que tinha sobre a vida dela. Mas eu sei também que os cães se alimentam das migalhas. Que caem da mesa. Nem é sobre a mesa, é que caem no chão. Então ela está dizendo para ele, Senhor, eu não quero o que está sobre a mesa. Eu quero o que cai no chão, que o Senhor está sobrando. Aí Jesus, vai mulher, grande é a tua fé. Ali é a graça. Porque assim, irmãos, não está só no Novo Testamento na graça. A gente vai ver depois. Não aconteceu com... O que aconteceu com a Raabe? Ela era da descendência de Judá? Ela entrou aonde? Na linhagem de quem? De Jesus. E a Ruth? Também. Não, a Ruth era filha descendente de quem? De Moabita.
De Moabe. Eles nasceram de onde? De que foi? De relação de quê? De pai e filha. É a graça, irmão. Aí João explica isso, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Vamos lá, continua. Dispersão das nações. Capítulos 10 e 11. Rol das nações. Se a promessa de redenção havia de ser realizada pela linhagem de Sem, por que o escritor sagrado dedicou tanto espaço traçando a origem das outras nações? Para demonstrar que a humanidade é uma. Deus, de um só, fez toda a geração dos homens. Atos 17, 26. De um só homem, quem foi? Isso, guarda isso. De um só, aí você escreve Adão. Aí você pode fazer uma chave assim, ó, um colchete embaixo, ou um círculo. De um só fez, aí você lembra que é Adão. Toda a geração dos homens. A Torre de Babel, capítulo 11, do 1 ao 9. A cidade de Babel foi edificada na planície que se encontra entre os rios Tigre e Eufrates. Porque desagradou a Deus a construção da Torre de Babel, os homens passaram por alto o mandamento de que deviam espalhar-se e encher a terra. Gênesis 9, do 1 e Gênesis 11, 4. Um dos motivos que os impulsionavam é pelo qual levaram a cabo a construção era que desejavam permanecer unidos. Foram motivados pela intenção de exaltação pessoal. Façamos um nome, disseram, e de culto ao poder que posteriormente caracterizou a Babilônia. Excluíram a Deus de seus planos, ao glorificar seu próprio nome. Esqueciam-se do nome de Deus, nome por excelência, o Senhor. Então, você viu que eles irromperam, abriram, não obedeceram a ordem de se espalhar, de encher a terra, queriam ficar unidos. Mas a ordem era para encher a terra. O homem sempre procura seus próprios caminhos, né? O que está escrito em Isaías 53? Vamos ver? Isaías 53. Vamos lá. Seis. Todos nós andamos desagarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Um homem anda assim, andando pelo seu próprio caminho. Foi assim que Babel foi fazer. Foi, vamos andar no meu próprio caminho. E eram os descendentes de quem? Porque o dilúvio já tinha passado. Não era descendente de Noé? Meu Deus, vamos lá, irmão Júlio. Genealogias de Sem e de Adão. Gênesis 11. De Abraão. Abraão. 10:32. A história das nações gira agora em torno da genealogia dos semitas, a linhagem da promessa divina, feita por meio de Noé. Gênesis 9:26. Depois, o horizonte se reduz aos antepassados de Abraão. Prepara-se, assim, o caminho para começar a história do povo escolhido de Deus. Isso, vamos lá. 9. História patriarcal, capítulo 12, 50. Ao começar a história de Abraão, o escritor inspirado deixa para trás a história primitiva da raça em geral, para relatar a de uma família. Reúne as lembranças que se conservam dos grandes antepassados de Israel, Isaque e José. O grande propósito de Deus ao escolher essas pessoas é formar um povo que realize a
sua vontade na terra, que seja um meio de cumprir o plano da salvação. Mateus 8:11. O período patriarcal começa por volta de ano 2000 a.C. e dura mais ou menos 3 séculos. Abraão, Gênesis 12, do 1 ao 25, 1. Abraão é o personagem mais importante do Gênesis. É um dos mais importantes de toda a Bíblia. Moisés dedicou meramente 11 capítulos que se aconteceu antes de Abraão, enquanto 13 capítulos se referem quase exclusivamente à vida pessoal do patriarca. Deus usou Abraão para fundar tanto a família de Israel como a fé dos hebreus. Olha só, grifa aí, irmãos. Vocês lembram o que está escrito lá quando Paulo fala que pela fé Abraão? E quem fala nele de novo? Quem lembra? Em Atos. Quem faz referência de Abraão em Atos? Atos 7. Estevão, né? Estevão. Estevão faz a defesa dele é uma aula de história. De história. Mas depois você dá uma lida. Os hebreus, então, Vem de Abraão e de Éber. Éber. Que Éber é um dos ascendentes dele, né? De Abraão. A família de Abraão, vamos lá, chama Abraão, primeira Deus prova. chama Abraão, primeira prova, Gênesis 12, do 1 ao 9. A família de Abraão é provavelmente o próprio Abraão, prestava um culto a vários deuses. Não obstante, as escrituras insinuam que ainda assim tinha certo conhecimento do Senhor, pois Abraão, em sua velhice, enviou seu servo para buscar entre eles uma esposa para Isaque, seu filho. As transcendentais promessas feitas a Abraão e a seus descendentes são 3. Herdariam a terra de Canaã, chegariam a ser uma grande nação. A grandeza prometida significava muito mais do que uma população numerosa. Por meio deles, todas as linhagens da terra seriam abençoadas. Esta é a promessa messiânica. Isso, uma coisa aqui, ó. E dariam a terra de Canaã, chegariam a ser uma grande nação. Aí o pastor coloca entre parênteses aqui uma coisa para a gente pensar, e chama a atenção. A grandeza prometida significa muito mais do que uma população numerosa. Por quê? Eles eram um povo escolhido por quem? E representavam quem? Eles foram formados uma nação para apresentar Deus ao mundo, às outras nações. Por isso que Pedro faz um jogo de palavras falando que a igreja é uma geração eleita, mas sacerdotal também. Então a igreja que é o sacerdote, o que o sacerdote fazia? Levava o povo até Deus. E aí que está. Mas aqui fala assim, hoje fala da parte espiritual, né? Sim. Aqui não era da parte espiritual. Não, era também, porque eles tinham que apresentar. Porque Deus sempre fala, a gente vai entrar, que quando eles saem, quando a nação está formada, você vai ver que Deus usa Moisés para dar alguns preceitos, até com o estrangeiro, que quer se achegar, que quer conhecer. Por isso que ele preparou já o coração deles no deserto, para poder trazer Raabe, para quando eles estivessem lá, logo naquela confusão, lá na época de Juízes, a Ruth. Então tudo isso, pode ver que o rabuscar, nossa gente, a gente vai entrar o rabuscar das espigas lá, que o Joás fala, não, deixa algumas melhores para ela. Boaz. O Boaz, não, o Joás é o rei, é Boaz. Boaz que é o remidor, né? É o Boaz, Joás é o rei. Então, quando a gente entrar no livro de Ruth, a gente vai pegar um negócio tremendo. A gente vai ver Cristo. Irmãos, deixa para lá. Vamos lá, continuar. Senão a gente sai do negócio.
Vamos lá. Chegariam muito mais. Uma grande nação. Por que grande? Porque representariam Deus. Lembra que quando eles chegaram lá em Jericó, como é que já estava o semblante da cidade, dos homens da cidade? Caído. E Raabe já sabia, porque ela falou, eu sei o que Deus tem feito através de vocês, por onde vocês passam. As nações que vocês já estão destruindo. O povo aqui já está caído. Aí ela pede para eles terem misericórdia dela, porque ela ia guardar eles. Vamos fazer um trato. E o que estava na janela dela, da Raabe? Que cor que é? Mais ou menos isso aqui, né? E que cor que é o sangue? Não é assim? Quando aí que tá, essa toalha que está aí na mesa? Então, não é parecido? E que cor que é o sangue de Jesus? Ou o nosso? Que era o sangue do homem lá, derramado. E estava onde? Na janela, né? A janela era feita de quê? De mar? E que sangue que estava lá no êxodo do cordeiro? Aonde? Os umbrais da sua. E a umbral era feita de quê? Meu irmão, já preguei sobre os 3 cordeiros. Já preguei sobre os 3 cordeiros. Os 3 cordeiros, em três ceias. Eu consegui pregar em Xabilândia sobre os 3. Cada ceia eu pregava um. Tem 3 cordeiros. O cordeiro que entrou no lugar de quem? De Isaac. O cordeiro que entrou na Páscoa, que tipifica salvação do juízo. O cordeiro é que ele tomou o lugar de Isaac. Olha só. Tudo apontando para quem? Aí ele aparece, e que João fala quando ele aparece? Desde aí... Nossa. Irmão, Deus, às vezes ele me dá uns negócios assim que eu fico pensando, não sou merecedor não, Senhor. Aí, ó, tá vendo? A gente sai do negócio aí, começa... Por meio deles, todas as linhagens da terra seriam abençoadas. Essa é a promessa messiânica. Por meio de quem? De Abraão também. Por isso, irmã, que a ordem era realmente apresentar Deus para as nações. Por isso que quando Jesus veio, eles mesmo assim, Jesus veio, eles não aceitaram, aí Jesus teve que ir para a Galileia. E na Galileia ele foi aceito. Até em Samaria, num certo momento. Mas no final, vocês lembram que não quiseram dar nem casa para ele dormir, para descansar, nenhuma água para lavar os pés. No final ele estava voltando. Então, mas... Não, no final, vocês lembram que no começo da semana ele entra de forma festiva? Mas no final da semana, crucificam. E os mesmos que recebem. O mesmo que recebem. Estavam lá gritando para crucificar. Uma coisa que eu fico imaginando, quantos ali ele deu lista, ele libertou de demônio, Sim. ele fez andar e estava ali pedindo para crucificar ele, que o ser humano é mau. Quantos estavam ali que receberam a bênção? Que viraram as costas. E viraram as Depois costas para estava ele. gritando para libertar Barrabás. Pela influência de sacerdote. Mas deixa eu falar, já preguei numa ceia. Tudo bem, eu concordo, foi influência do sacerdote. Mas o coração do homem é mau, ele se confunde quando ele quer. Mas aí é que está. Então, mas olha só. Você pode ter a influência que for, só que se seu coração estiver certo. Eu, quando era mais novo, tinha influência de todo lugar para estar usando droga, para fazer um monte de coisa. Mas eu sabia onde meu coração estava. Eu vi hoje uma reportagem. Nesse caminho. Eu vi hoje uma reportagem que fala sobre isso. Do Lula falando, pedindo para um pastor que estava assistindo o comício dele, falando para ele assim, eu não quero ir para o céu não. Eu quero ir para o inferno, porque não, eu estou no inferno já que aqui nesse mundo, então, pastor, ora por mim, reza por mim para mim não ir para o céu. Aí a mulher que fez a gravação, esse vídeo, ela falou assim, sabe por que ele está falando isso? Ele está mostrando, e é evangélico, ele está mostrando o que ele tem no coração dele. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, assim, as pessoas que acusaram Jesus, que ajudaram a pregar Jesus ali na cruz, o coração deles não estava cheio de gratidão. O coração deles estava cheio de quê?
de vaidade, achando que poderiam ganhar alguma coisa se estivesse do lado Então, dos aqueles sacerdotes, daqueles e fariseus. o Senhor Jesus, ele falou que ele pede ao Pai que ele os perdoe porque eles não sabem o que fazem. Ele está falando dos que não sabiam mesmo. Tem os que não sabiam. Tem os que sabiam. Por quê? O que ele falou? Ele falou para aquela geração que a rainha de Sabá viria no final, que a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, que quem ganhou ela para o judaísmo foi o Salomão. Virá no dia do juízo para julgar. Então ela vai vir junto com a igreja no trono branco, que é o trono do julgamento. E foi mostrando que ela não era da descendência Não. de Judá. Tudo aponta, então, vai apontando para a igreja. Porque quando você tem uma mulher no Antigo Testamento que entra, é a figura da igreja. Mas esse homem que falou isso, ele não sabe nem o que está falando, porque é como falar nem o diabo quer ir pro inferno. E se ele for para lá, quando ele chegar lá, ele Mas fala que é audacioso. Quer mostrar que é mal. Isaías 53:3 diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de que uns homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Estava profetizado. Estava profetizado, irmão, que eles iam fazer isso, não tem jeito. Virar as costas. Vamos lá, a segunda prova, é isso? É a primeira. A primeira, vai lá. A primeira prova a qual Deus prometeu a Abraão foi a separação de sua pátria e de sua família. Tinha de voltar as costas para a idolatria, a fim de poder ter comunhão com Deus. A vida de fé começa com a obediência e a separação. Ou nossa fé nos separa do mundo, ou o mundo nos separa da nossa fé. Isso, é dessa maneira. Essa eu vou até Porque foi mais difícil tirar o que do povo? Foi mais difícil tirar o povo do Egito ou tirar o Egito do povo? No Egito. tirar o jeito do povo. O povo já estava liberto e estava com saudade da cebola. Ainda bem que eu dei o cebola. Negócio bom. Tem ar. Eu gosto de empanado. cebola e alho. Eu gosto de O empanado. povo de Israel queria cebola. É. Eu amo cebola, mas Pepino. A primeira fé foi se distanciar da família, deixar o mundo, né, e seguir a orientação de Deus. Vamos lá, a fome. A fome, segunda prova. Gênesis 12, 10 e 20. Por falta de fé, Abraão foi para o Egito. Deus não lhe havia ordenado sair da Palestina. Recorreu à mentira para escapar do perigo, ainda que houvesse um elemento de verdade no que disse. Ver Gênesis 20, 12. Não duvidou por incredulidade das grandes promessas, porém tropeçou nas pequenas coisas. Abraão não edificou nenhum altar no Egito. Saiu humilhado, reconhecendo que Deus é santo. Até a escrava egípcia Agar e o aumento de gados obtidos no Egito lhe causaram problemas mais tarde. Aprendeu quão perigoso é afastar-se de Deus. Aprendeu quão é perigoso. Porque ele saiu fora da orientação de Deus. E ele mentiu por quê? Ele mentiu de certa forma para dizer que ela não era esposa dele. Mas de que era meia irmã, era verdade. Sarai era a meia irmã dele. Meia mentira, meia verdade. Meia mentira, meia verdade. Mas não. Me leva para o inferno. Mas É que leva não tem junto. mentira pequena nem grande. Não, ele errou. Ele errou. Por isso que o interessante é a gente ver que os grandes vultos da fé falharam. Como homens falharam. Moisés também. Moisés errou, não era para falar a rocha. Ele bateu Não entrou na terra por causa disso. E isso aponta, eu já preguei sobre isso também, viu? Numa ceia. Que a rocha ferida para dar água é só uma vez. A rocha da água, quando você fala com ela. Quando a gente bate, é que a gente está pecando, está desobedecendo. Aí a gente está batendo de novo. Aí nos leva a não entrar na terra prometida. E a rocha representa Jesus, né? Sim, a rocha é Jesus. Ele bateu de novo na rocha. E não é, a rocha é para ser ferido uma vez só. Como se ele estivesse crucificando Jesus. Crucificando Jesus de novo. Paulo fala isso. Quando a gente pega, a gente crucifica de novo. Eu vi isso aí, eu fiquei morrendo de medo, sabia? Assim, hoje eu comecei a ter consciência de certas coisas
Falei, não, se eu estiver fazendo isso, se eu continuar fazendo isso, eu estou pondo Jesus na cruz de novo. É. Vamos lá. Eita, Jesus. Olha como fica o A hora negócio já forte. foi. Contenda. Essa apostila aqui vai Vai ser. ser- Então, essa eu falei para vocês. Eu falei, ó, irmão, o Pentateuco, vocês segura aí que a gente vai passar uns 2 meses viajando. Nossa, ixi, até 3. Isso é tremendo. Onde que tá? Ah, Porque você não edifica nenhum altar, você não declara a Deus onde você está. Você desobedeceu, mas declare o nome dele. Aí deu problema, porque a Agar depois foi. A gente vai ver depois na frente o que gerou de confusão na casa dele. E eu estava falando para mim, e uma irmã me mandou uma mensagem perguntando, porque ela leu o texto de Gênesis. Vamos lá, para a gente ver. Ela me perguntou, Gênesis 17, se eu não me engano, ou é 16, deixa eu ver. Acho que é 16, 3 e 4, deixa eu ver. Não é Êxodo, não, é Gênesis. É Gênesis, deixa eu ver. Quando... E Agar? Isso, é 16. Agar é dada por mulher. Olha só, e disse Sarai a Abrão. Sarai. Irmão, eu já falei para você o significado de Sarai? Não. Briguenta. Anota aí. Misericórdia. Briguenta. Eu preguei sobre isso, irmão. Vou pregar no culto de mulheres. Eu fui pregar um dia num culto de mulheres. Eu fui pregar um dia no culto de mulheres lá no Parque São Rafael, na Assembleia de Deus, Ministério Parque São Rafael. É do pastor que é sogro do menino que eu... Lembra do menino que eu ajudei, aqui que eu fui padrinho de casamento dele? Aí o pastor, eu conheci o sogro dele, aí fui lá ministrar. E uma menina, uma criança veio me recepcionar. Aí eu estava orando, ela percebeu que... Você percebe que tem alguém rodeando. Aí quando eu levantei do banco, ela olhou para mim, pai do senhor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí eu perguntei para ela, como é seu nome? Ela, Sara. Falei, nossa, Sara, é bonito seu nome. A menina assim, falei, você sabe o significado de Sara? Ela falou, sei. Falei, qual que é? Ela, princesa. Falei, e você sabe... Eu falei, qual o outro nome que Sara tinha antes de Deus trocar? Ela falou, Sarai. Eu falei, e você... E ela sabia, Sarai. Eu falei, você sabe o significado? Ela falou, não. Eu falei, é briguenta. Ela falou, mas eu não sou briguenta, não. Eu falei, não, você é uma princesa. Então, assim, Sarai é briguente e Sara é princesa. Aí a gente vai entender o porquê que Deus teve que mudar. Princesa mudou. Por quê? Por causa do conflito que ela mesma gerou. É, irmão. Tem coisas que é a gente que gera. Por quê? Quando Deus dá, não precisa mudar o nome. A gente fala que muita gente chega e fala assim, não, Você vê alguém... Então, você vê Deus mudando... Quem deu o nome para Ismael? Depois vocês vão ver mais para frente. Aí a gente vai ver. Aí a gente entra nessa parte. Que Deus muda o nome quando o homem coloca. Aí vamos lá. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Ouviu e obedeceu. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Aí ela me perguntou, ela entendeu que... Ela me perguntou assim, mas você estava entendendo, pastor? Eu não estou entendendo. Para mim, ele passou 10 anos tentando engravidar Agar. Eu falei, não. Aí eu fui ler, aí eu expliquei para ela. Vocês entenderam como está o texto? Não é isso. É no final de 10 anos, depois que tinha entrado na terra prometida. No final de 10 anos, acho que a Sarai falou, rapaz, não vai dar jeito não. Eu não vou engravidar. No final de 10 anos. No final de 10 anos. Da promessa. Então, Na promessa. 10 anos depois que eles entraram na terra de Canaã. Depois de 10 anos, eles tinham entrado lá e E Deus já tinha feito a promessa. Então a promessa tinha mais tempo. Tinha 10 anos já. Vocês vão ver que depois disso ainda tem mais ou menos, se eu não me engano, uns 15 anos, de 14 para 15 anos, para ela engravidar. Porque ele estava com 100 anos, né? A promessa foi que ele estava com 75. Isso. Né? Era ele ou ela que estava com 75? Ela tinha 70, se eu não estiver enganado. Acho Ela era que mais... era Ele tinha E 75 e ela 70, porque se eu não estiver enganado. Aí ele foi ter filho com 100 anos. Ela foi gerar com 90 ou 95, uma coisa assim. 5 anos. Né? Aí, isso é coisa para Deus. isso é coisa para Deus mesmo. Então eles ficaram tentando 10 anos, então
tentando 10 anos e ela não engravidou. Por quê? É promessa, irmão. É Deus. E promessa a gente tem que esperar. Se eu te concordar que esperar, você recebe a promessa e fica 10 Não, anos e esperando, pior, depois a gente vai ver. Isaac que esperou 20, irmã, com Rebeca. Orou 20 anos. Orou 20 anos, porque dos 40 até os 60. Ele não desistiu, né? Não desistiu. Continuou. E ele não pegou outra mulher. É o único monogâmico, né? É. É o único homem monogâmico ali. Coisa. Mas quem começou o amor? Aí se você guardar seu povo, vai virar coisa dele. Foi Sarai que criou. Aí, eu vou trazer minha Bíblia. Eu vou trazer minha Bíblia, quando a gente for estudar, minha Bíblia que eu tenho, porque quando eu fui dar o ensino, quando eu trouxe a minha, eu tenho lá todos os pontos que eu vi. Aí eu mostrei para minha mulher, ela falou assim, mas você já escreveu aqui o conflito. Eu falei, porque ela que gerou a briga, por isso que o nome dela é Briguenta. Aí a gente entende, você entendeu? Aí manda pôr para fora. Não, e não é ela que põe. Ela arruma o problema e manda os outros Manda ele consertar. E às vezes as pessoas põem você numa confusão que você não quer. Agar não queria. Mas vamos lá. Quando chegar lá, a gente tem mais tempo. Qual a terceira prova? Contenda sobre pastagens. Terceira prova. Gênesis 12. Ló, sobrinho de Abraão, acompanhava-o desde sua partida de Ur. Como seu tio, Ló havia adquirido grande soma de gado e servos. Surgiu uma contenda entre os pastores dos dois senhores, porque se tornava difícil encontrar água e pastos suficientes para os rebanhos de ambos. Pareceu a Abraão melhor separar-se, antes que brigar. Apresentou o seu argumento, porque irmãos somos. Aqui foi aquela parte que o pastor até pregou, né? Foi que eu falei. Da campina aqui. Da campina que Ló olhou, viu tudo verde. Cresceu o olho por causa da... Porque os nossos olhos não são como os olhos de Deus. Deus enxerga o que a gente não enxerga. Deus sabia o que tinha atrás da campina. Tinha Sodoma e Gomorra. Passos verdejantes, irmão. Era igual o jardim do Senhor. Que é bonito aos olhos, né? Sim, que é bonito aos olhos. Abraão liberta a Ló. Gênesis 14. Uma vez que Ló escolheu a melhor terra de pastagem, antes que a vontade de Deus, de imediato se encontrou em Sodoma. Essa cidade foi atacada depois por forças inimigas, e Ló sofreu o castigo de sua insensatez. Os invasores tomaram um caminho real, descendo pelo leste do Jordão até o deserto, e depois subindo rumo ao Mar Morto. O vale de Sidim, Gênesis 14, 3, 10. Ao sul do Mar Morto tinha poços e betume, Gênesis 14, 10. Agora estão cobertos pelas águas, mas ainda o Mar Morto, nesta área, lança betume em quantidades. O que é betume? Petróleo. Foi petróleo que passou, né? Foi. É uma espécie de petróleo. O que do Mediterrâneo? O Mar Morto. Sim. O Mar Morto. Ali é rico em petróleo. Então, o Mar Morto era a região onde tinha Sodoma e Gomorra. O sal que tem lá não tem lugar nenhum, em mar nenhum do mundo. E a quantidade de enxofre que tem lá é muito grande. E aí Deus queimou, lançou o que por eles? Não foi enxofre? Tem até hoje, irmão. A mulher de Ló virou estado de sal. Você vê o significado. Assim. Eu estava vendo uma reportagem esse dia, um vídeo na internet que o cara tinha achado. Uma estátua? Era tipo como fosse uma estátua, era uma pedra de sal bem grande assim, e falaram que era mais positiva. Tem evidência. Lança betume em quantidade. Durante a viagem de regresso à sua terra, Abraão foi abençoado e fortalecido para fazer frente à tentação apresentada pelo rei de Sodoma. Veja Gênesis 14, 21 e 24. Pouco se sabe a respeito de Melquisedeque, que acolheu Abraão com alimentos. Embora pareça que fosse cananeu, servia ao Deus verdadeiro. Trata-se de uma das figuras proféticas mais extraordinárias de Cristo.
por seu nome e posição como rei sacerdote. Vê Hebreus 7:1 ao 3. Seu nome significa rei de justiça, e era rei de Salém, paz. Isso é, que também era rei de paz. Assim, Melquisedeque prefigurava o rei sacerdote eterno. E tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Gênesis 14:20. Conquanto seja esta a primeira vez que se encontra a ideia de dízimo na Bíblia, este relato já esboça os grandes princípios da doutrina. Eu já falei e falo sempre isso, que dízimo é antes da lei, mas é primeiro de tudo adoração, gratidão. O pastor vai dizer aqui, ó. Lê aí, Júlio. Como sinal de adoração e submissão e reconhecimento a Deus. Como Sinal de gratidão, pois Deus havia vencido seus inimigos. Finalmente, como sinal do crente que serve a Deus do céu, de que reconhece e sustenta o seu representante na terra. Deus faz aliança com Abraão. Gênesis 15. Porque o Senhor disse a Abraão: não temas. Parece que Abraão se encontrava em um estado depressivo, depois de chegar ao clímax de um testemunho intrépido. Deus lhe deu confiança, dizendo que ele próprio, Deus, seria seu defensor e o recompensaria grandemente. Mas Abraão se entristecia por não ter filho. Eliezer seria seu herdeiro? Gente, segura aí. A gente já vai estar terminando, estão 20. Vamos ler, fazer uma leitura desse Gênesis 15, que eu ministrei, e Deus me lembrou dessa passagem, e quando Deus me deu, a epígrafe diz assim: Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Olha só o que tinha acontecido. Ele tinha passado por uma guerra, no 14, tinha salvo Ló, e se encontra com Melquisedeque. Aí ele agradece, como faz o dízimo, mas aí o coração dele está ruim, está triste. Mas veja, como começa o capítulo 15, irmã? Leia aí, irmã Rita. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Escuta, segura. Não diz que ele foi orar pedindo. Deus chegou e foi falar. Por quê? Atrás. Por quê? Eu creio que é assim conosco no dia de hoje. Eu lembro que, acho que tem 2 meses, Deus conhece o nosso coração abatido. Acho que tem 2 meses, vocês vão lembrar do sorteio da Bolsa das Irmãs? Que a família todo mês faz sorteio de alguma coisa para as irmãs, no grupo das irmãs. E quando foi sortear, eu falei assim: Marilene, eu estou tão carente, Jesus podia me abençoar. Falei para Marilene, porque já estava no meu coração. Sim. Eu dei a bolsa. Então Deus conhece. E eu falei que eu estava carente, eu precisava de um consolo de Deus. Porque aqui, um dos atributos de Deus qual que é? A Ciência. Então ele sabe de todas as coisas, ele sonda o coração, a mente, a alma. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. E Davi ainda diz mais: eu posso ir para o mais profundo do mar, ou para o mais alto montanha, e o Senhor vai estar lá. Depois vocês leem em casa, a gente precisa ir embora. Leia esse capítulo 15. Porque ele é Deus que vai atrás. Ezequiel 34, ele diz assim: eu mesmo, diz o Senhor, irei atrás das minhas ovelhas. Aleluia. Eu mesmo as apacentarei. Glória a Deus. Ele diz assim: eu sou seu escudo. Quando ele diz eu sou seu escudo, eu sou sua proteção, Abraão. Sou eu que pelejo por você. Eu não sou o teu grande galardão. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Galardão é a recompensa. Ele está dizendo: rapaz, não te preocupa, porque eu te prometi um filho e vou dar. Aleluia. Eu sou o grandíssimo, é um superlativo.
Eu sou o maior galardão que alguém pode ter, e você tem, Abraão. Obrigado, meu Deus. Vocês dão uma lida nisso, medite isso, irmão. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Fica o capítulo 15 para você meditar essa noite. Amém? Deus abençoe.